Bem, visto a possibilidade jurídica do pedido, vamos falar agora um pouco de, legitimidade de partes. Aqui eu acho que não há grandes problemas, mais uma questão de, compreender uma diferença, entre os conceitos do que seria uma legitimidade ordinária de uma legitimidade extraordinária. Claro que quando nós falamos em legitimidade de partes, nós estamos pensando na dupla legitimidade, tanto ativa quanto passiva, né? Isto é, do autor da ação penal quanto do réu daquela ação penal. Vocês devem ter visto, tradicionalmente, uma distinção entre as categorias da legitimidade ordinária para a legitimidade extraordinária. Muito singelamente, legitimado ordinário é aquele que pede direito próprio em nome próprio. E o legitimado extraordinário é aquele que pede em nome próprio um direito alheio. Poderíamos aí talvez ainda acrescentar nessa duplicidade de situações uma ideia de representação, né? Embora a representação não deixe de ser uma situação em que ou eu terei um legitimado ordinário ou um legitimado ordinário, mas que por falta de capacidade processual, né, não é um problema de legitimidade de partes, mas um problema de pressuposto processual, tem que ser representado por alguém. Se costuma dizer que o representante pede direito alheio em nome alheio, mas, na verdade, o representante não afasta a parte originariamente. Se eu disser aqui, a mãe representa, não necessariamente na substituição processual, no meu modo de ver, Bianca. Eu vou dar 2 exemplos que me parece que, até de processo civil. Vamos dizer assim, quando eu digo a mãe representa o filho de 4 anos na ação pleiteando alimentos para o pai. Tudo bem, há uma representação porque o filho tem menos de 18 anos, não tem capacidade processual. Mas quem é parte nessa ação? É o filho. Os alimentos vão para o filho. O alimento não é para a mãe. Então, a mãe é representante do filho, que nesse caso é uma hipótese de legitimação, né, ordinária e não de legitimação extraordinária. Naquelas situações em que eu tenho uma hipótese de legitimação extraordinária, e que equivale à ideia de substituição processual, que Ovende usava a expressão substituto processual na legitimação extraordinária, porque no processo ele substitui quem é o titular do direito, né, porque está pedindo direito alheio em nome próprio. Eu posso ter também uma hipótese de representação no caso em que, né, aquele que tem a legitimidade extraordinária, aquele que vai ser o substituto, não tenha capacidade processual, seja por menoridade, seja porque ele é um curatelado, eu posso ter estas situações. Então, a ideia de substituição processual, muito singelamente, Bianca, ela estaria muito mais ligada, ou seria o fenômeno da legitimação extraordinária. Tudo bem? Agora, vamos lá. Qual que é a diferença que é importante a gente perceber para o processo penal? Veja, no processo civil, quando eu penso em legitimado ordinário e legitimado extraordinário, aonde que eu vou buscar, em que situação ou em que relação que eu vou buscar quem são os legitimados para o processo? Alguém tem alguma ideia? Se eu sou... se alguém tiver uma dívida com o meu escritório, o contrato de honorários foi feito em nome do escritório, eu, Gustavo, posso cobrar em meu nome pessoal essa dívida? Fui eu que é o sócio que mais trabalhou no contrato, tal, então eu quero cobrar, posso cobrar em meu nome próprio essa dívida? Não posso, né, Cíntia? Por quê? Porque quem que é o credor daqueles honorários advocatícios? É o escritório. Esse exemplo mostra que eu vou na relação jurídica de direito material e a partir da posição que as pessoas ocupam na relação jurídica de direito material,
que eu vou verificar se no processo há aquela situação legitimante, né? Então, se as partes são credor e devedor na relação de direito material, se essas mesmas partes forem autor e réu no processo, eu vou dizer, elas são partes legítimas. Por quê? Porque elas participam da relação de direito material e vieram ao processo porque não houve a satisfação espontânea daquela relação de direito material. Até aqui tudo bem? Agora, no processo penal, nós já vimos que a grande maioria das ações penais, quem é o legitimado para propor as ações penais? No caso, como é pública oferecer denúncia. MP, exato, MP. Mas tem casos que o MP não propõe a ação penal. Quem propõe a ação penal são situações em que a lei diz que é o próprio ofendido. Às vezes, há um parágrafo único depois daquele tipo penal que diz somente se procede mediante queixa do ofendido. Ou, às vezes, nas disposições gerais de um capítulo, como é o caso dos crimes contra a honra, está dito, para os crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Nesses casos, quem tem legitimidade? A vítima, o ofendido, certo? Seria, ao meu ver, portanto, não é correto dizer ou fazer um paralelo perfeito com o processo civil para dizer que a legitimação no processo penal decorre da posição que os sujeitos ocupam na relação de direito material. Porque, veja, o Ministério Público não ocupa posição nenhuma na relação de direito material. Por que ele tem legitimidade? Ah, porque ele é credor e devedor? Ah, porque ele é um dos cônjuges, então está pedindo divórcio ou anulação do casamento? Né? Ah, porque ele foi o lesado no contrato, então, com base numa responsabilidade contratual, está pedindo indenização? Não. Por que ele é o legitimado? E por isso eu até prefiro, ao invés de falar em legitimado ordinário, falar em legitimado geral. Porque a lei lhe dá essa legitimidade. Porque o artigo 100 do Código Penal diz: quando a lei não dispuser de maneira diversa, as ações penais são de iniciativa pública. É a lei que faz essa escolha de separar, olha, esse pacote de crimes aqui de ação penal pública e aquele outro pacotinho de crimes é de ação penal de iniciativa privada. Pô, eu não tenho. O homicídio é crime de ação penal pública ou privada? Pública. Eu não tenho vítima no homicídio? Tenho. Assim como eu tenho vítima na calúnia. Mas na calúnia é a vítima que promove a ação penal. Por quê? Porque ela é vítima? Não, porque se fosse assim no homicídio também era ela. Promove por quê? Porque a lei excepcionalmente diz: neste crime somente se procede mediante representação do ofendido. Então, no processo penal, eu prefiro falar que há um legitimado geral, legitimidade ativa estamos tratando, que é o Ministério Público, no silêncio da lei, mas que a grande maioria dos crimes é ele o legitimado, e há um legitimado excepcional. Este legitimado excepcional é o ofendido nos crimes em que a lei diz somente se procede mediante queixa. Tudo bem? Veja que aqui dá, aí sim, para usar com adequação, a terminologia das ações penais privadas subsidiárias. Lembram-se disso? Já estudaram ação penal privada subsidiária em direito penal? As ações penais, em regra, são de iniciativa pública e, excepcionalmente, de iniciativa privada. Só que tem uma situação prevista tanto no inciso 59 do artigo 5º da Constituição, quanto no artigo 29 do Código de Processo Penal, que eu tenho uma ação penal privada subsidiária. Por que ela é subsidiária? Porque ela é subsidiária da ação penal pública. São crimes que originariamente eram crimes de ação penal de iniciativa pública. Furto, roubo, latrocínio, extorsão mediante sequestro. Mas que pela inércia do Ministério Público, que não... Muito obrigado, Flávio. Pela inércia do Ministério Público, que não oferece a denúncia no prazo legal, não oferece, mas também não pede arquivamento, nada disso, por inércia. Abre-se ao ofendido a possibilidade de oferecer a queixa. Veja que aqui o nome é correto, subsidiário da ideia de que eu tinha alguém ordinariamente legitimado, mas que se o ordinário não atua, a legitimação passa para quem subsidiariamente pode atuar, né? É uma legitimação em segundo tempo. O primeiro tempo eu não posso agir,
Mas se quem tem a legitimação originária não age, eu posso agir. Nas ações penais privadas, nós vamos ver, existe esta legitimação subsidiária. Então, é um crime de ação penal pública, o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial, ele tem 5 dias para oferecer denúncia se o réu estiver preso, réu não, do investigado preso, ou 15 dias para oferecer denúncia se o investigado estiver solto, e ele se cala. Claro que se ele pedir para o inquérito voltar para a delegacia, não cabe, se ele pedir o arquivamento, não cabe, se ele oferecer denúncia, não cabe, mas ele deixa o prazo legal passar sem nenhuma manifestação. Aí abre-se oportunidade para a queixa subsidiária. Nós podemos falar daí que o ofendido, nesse caso, é um legitimado subsidiário. O legitimado geral era o Ministério Público, mas como ele não oferece a denúncia, abre-se oportunidade para o legitimado subsidiário atuar. Tudo bem até aqui? E quem que é o legitimado passivo para ação penal? É o autor do fato. Né? Desculpa, a legitimidade vem esculpida só no CP? Sim, Arthur, em regra geral, no Código Penal ou em leis especiais, né? Mas no Código Penal, eu tenho tanto essa regra geral, no capítulo da ação penal, no artigo 100, quanto em cada um dos crimes. Né? A gente vai voltar a falar, mas veja, por que a regra é a ação penal ser pública e incondicionada, mas ela não é disciplinada no silêncio que ela vale? Por uma questão de lógica. Você imagina que se eu tenho 300 crimes no código, contando código e leis especiais, e que 90% deles a ação se procede somente mediante ação penal é pública e incondicionada, mediante denúncia do Ministério Público, se eu tivesse que 270 vezes falar aqui a ação penal é pública e incondicionada, aqui a ação penal é pública e incondicionada, é muito mais fácil você disciplinar expressamente a exceção, e toda vez que eu não tenho aquela exceção, eu aplico a regra geral. Se você me perguntar que dia da semana é hoje, eu posso responder de maneira correta de duas formas. Eu posso dizer, hoje é segunda-feira. Ou eu posso dizer, hoje não é domingo, não é terça, não é quarta, não é quinta, não é sexta, não é sábado. Nas duas maneiras eu te dei uma resposta correta, só que a primeira é muito mais fácil. Então, se a grande maioria dos crimes é de ação penal pública incondicionada, o artigo 100 do Código Penal diz, no silêncio da lei, o crime é de ação penal pública incondicionada. Aí diz, por outro lado, a ação penal é pública condicionada quando a lei disser que somente se procede mediante representação do ofendido. A ação penal é privada quando a lei dispuser somente se procede mediante queixa. Então, se vocês lerem um artigo penal e não tiver, um tipo penal e não tiver nada falando, você sabe que aquele crime é de ação penal pública incondicionada. Qual o cuidado? Dá só uma olhada se naquele capítulo no final não tem disposições gerais, porque às vezes eu não tenho lá um parágrafo único imediatamente depois do caput, para dizer somente se procede mediante queixa, somente se procede mediante representação. Por exemplo, na ameaça eu tenho. Você vai lá no 147, parágrafo único, somente se procede mediante queixa. Mas nos crimes contra a honra, não. Não está logo depois do 138, nem logo depois do 139, nem logo depois do 140. Vai estar lá no 144, se não me engano, nas disposições gerais do capítulo, que é a que trata da legitimidade. Tá bom? Agora, veja, o legitimado passivo no processo penal, normalmente eu não tenho problema, porque eu imputo ao réu. Né? Claro, eu tenho muito problema. O réu vem, apresenta a resposta e diz o quê? Não fui eu, sou inocente. Mas aí o Ministério Público vai estar lá dizendo, o Bruno cometeu tal crime. Denuncio o Bruno por esse crime. O Bruno é parte legítima? É parte legítima. Se o Ministério Público está dizendo que foi ele e está denunciando o Bruno, tudo bem. Assim, a parte legítima teria que ser um exemplo bizarro que o Ministério Público dissesse, o Bruno cometeu o crime e isto posto eu denuncio o Arthur. Aí o Arthur vai dizer, bom, eu sou parte legítima, você está dizendo que quem cometeu o crime foi o Bruno, denuncia o Bruno, não denuncia a mim, Arthur. Né? O que vai acontecer é que o Bruno, se ele diz foi o Bruno, denuncia o Bruno vai vir e vai apresentar uma resposta e vai falar, não fui eu, é um homônimo meu, é outro Bruno, eu tenho um álibi, eu tenho não sei o quê. O que o juiz vai ter que fazer nesse caso? Mandar para a instrução. E aí, se no final o Bruno provar que não foi ele, o Bruno vai ser absolvido. Tudo bem? Eu participei uma vez de um processo que tinha um caso de legitimidade de partes, mas por erro do estagiário. Quando é erro, sempre é do estagiário, o promotor diz, né? O que aconteceu? Era um crime falimentar
e ele denunciou o síndico da falência ao invés de denunciar o falido. É claro que foi um erro, ele estava lá, você lia a denúncia, a descrição estava toda certa, falando do falido e tal, por algum erro, um Ctrl+C, Ctrl+V errado lá, na hora dele falar isto posto, denuncio, ao invés dele colocar o nome do falido, ele colocou o nome do síndico. É claro, nesse caso o síndico é parte ilegítima, não era comerciante, não era nada, né? Mas, salvo uma hipótese dessa muito extraordinária, o que a gente vai ter é uma defesa de mérito sobre a legitimidade passiva. Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima condição, né? Interesse de agir, né? No processo civil, vocês devem ter visto que o interesse ele é definido a partir de um binômio de necessidade e adequação, né? Eu digo que a tutela jurisdicional é útil, portanto, há interesse de agir, quando ela seja uma tutela necessária e adequada. Se a dívida ainda não venceu e eu peço a condenação do devedor a me pagar, eu vou dizer, essa tutela não é necessária, porque a dívida ainda não venceu. Você não tem interesse de agir. Se eu acho que a minha esposa praticou um adultério e eu pedir a anulação do nosso casamento em face do adultério, você vai dizer, esse é um pedido inadequado. O adultério autoriza a separação conjugal, mas não autoriza a anulação do casamento. As hipóteses de anulação do casamento são outras. Então, eu tenho que ter necessidade mais adequação. Tá certo? Qual é o problema da necessidade no processo penal? Né? E aqui eu diria, até 95, toda ação penal era necessária. Por quê? Porque eu aplicava de maneira absoluta o nulla pena sine judicio. Não há pena sem processo. Tanto que a Constituição diz no artigo no inciso 54 do artigo 5º, ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Para punir, eu preciso processar. Só que a partir de 95, começaram a surgir institutos consensuais de justiça negocial, que permitiam a pena não pelo processo, mas a pena pelo consenso. Transação penal, nós vamos estudar depois, juizados especiais criminais. Na audiência preliminar, antes da denúncia, se o crime é infração penal de menor potencial ofensivo, o Ministério Público faz uma proposta de aplicação imediata de pena de multa ou pena restritiva de direito. Se o autor do fato aceita aquela proposta, ele cumpre aquela pena restritiva de direito ou paga aquela multa, está extinta a punibilidade. Haverá pena sem processo. Por quê? Porque a própria Constituição excepciona a transação penal. E hoje, nos chamados acordos de não persecução penal, o que é o acordo de não persecução penal? Também é uma situação em que o investigado confessa o fato e aceita uma pena. O Código chama eufemisticamente de condições, mas substancialmente são penas, sem que haja um processo. Então, hoje, pelo consenso, é possível punir sem processo. Mas, em regra, em todos os crimes que não admitem um mecanismo consensual, é só através do processo que eu puno. Portanto, a ação penal pública, ela é, ou privada, ela é, em regra, obrigatória. E se ela é, em regra, obrigatória, a categoria da necessidade resta esvaziada. Né? Só um minutinho, um barulho aqui, vou deixar. A categoria da necessidade resta esvaziada. Eu posso ter um pedido de uma tutela inadequada no processo penal? Posso, mas em termos de ação penal condenatória, ela é muito difícil, né? Porque se eu quero condenar alguém, ou o Ministério Público oferece denúncia, ou o particular oferece queixa. É adequado? É adequado. Os exemplos talvez pudessem se dar em outras categorias. Teve um caso que o Ministério Público uma vez interpôs um habeas corpus, ele tem legitimidade para interpor o habeas corpus, mas ele interpôs o habeas corpus não para tutelar uma posição de liberdade do acusado, mas para tutelar um direito dele, Ministério Público. O que o juiz disse? Olha, o habeas corpus é inadequado. O habeas corpus serve para tutelar a liberdade de locomoção. Ou imaginem vocês que eu tenho um cliente meu que tem uma constrição patrimonial.
o juiz determina um sequestro de bens indevido. Não tem recurso, eu posso entrar com mandado de segurança, mas imaginem vocês que ao invés de entrar com mandado de segurança, eu entre com um habeas corpus para tutelar o patrimônio daquela pessoa. O que o juiz vai dizer? O habeas corpus aqui é inadequado. O habeas corpus tutela a liberdade de ir e vir. Aqui, se você quer tutelar patrimônio, deveria ter entrado com mandado de segurança. Né? Então, isso no conjunto geral do processo penal. Mas, realmente, em relação à ação penal condenatória, a hipótese de falta de legitimidade, de falta de interesse é muito difícil de se encontrar. Justamente por isso, é que vejam que a categoria do interesse de agir fica praticamente esvaziada no processo penal. É muito difícil o pedido ser inadequado, pelo menos o pedido condenatório, é denúncia ou queixa. É muito difícil ser desnecessário, porque a ação penal sempre é necessária para punir, salvo os casos de transação penal e de acordo de não persecução penal. Então, essa categoria ficou aí vagando no processo. Quem quer fazer um paralelismo perfeito com o processo civil, a categoria do interesse de agir ficou aí vagando como um corpo sem alma. Então, é por isso que vocês vão ver que alguns autores antigos, Frederico Marx, por exemplo, aproveitava o interesse de agir e colocava a justa causa, que é necessária para o processo penal, mas que não é exigida no processo civil, dentro do interesse de agir. Né? Me parece algo meio forçado, é só meio que para manter no processo penal também aquele trinômio, possibilidade jurídica, interesse e legitimidade de partes. A justa causa é necessária, sim, mas como uma categoria que me parece própria do processo penal. Deu para entender por que o interesse de agir fica meio esvaziado no processo penal e normalmente não tem problemas de interesse de agir? Professor, como o requisito da necessidade se harmoniza com a inafastabilidade do judiciário? Você fala no processo penal, Arthur, no sentido da hipótese de transação penal, o acordo de não persecução penal, é isso? No geral mesmo, professor, até no processo civil. Não, veja, a inafastabilidade como regra, tá? Ela diz o seguinte, ela é uma própria decorrência da proibição da autotutela. Né? Se você não pode resolver mais com as próprias mãos, o Estado é obrigado a te oferecer uma via alternativa. Se o Estado diz é crime tentar resolver o problema com as próprias mãos, exercício arbitrário das próprias razões, se você tiver um direito que você acha que foi lesado ou que está ameaçado, venha a mim, ao Poder Judiciário. Essa é a ideia da inafastabilidade. Mas isso só diz que eu tenho acesso ao Poder Judiciário, mas eu só posso acessar o Poder Judiciário quando aquele pedido é necessário. Né? Então, por exemplo, numa questão creditícia, antes do pagamento, eu não tenho necessidade daquela tutela jurisdicional, porque a dívida ainda não venceu. Se eu propuser uma demanda, tem acesso ao Poder Judiciário? Tenho. Se alguém deve e não me paga, posso pleitear no Poder Judiciário? Posso, mas só posso pleitear depois que a dívida estiver vencida. Deu para entender? Tudo bem? Então, é nesse sentido que a inafastabilidade se conjuga com o requisito da necessidade. Agora, existem tutelas preventivas, que eu posso me valer da tutela antes da lesão ao direito. Aí, nesse caso, não vai ter carência de ação. Né? Eu posso promover um mandado de segurança quando há ameaça ao direito líquido e certo. O Arthur se inscreve para um concurso para juiz. O edital diz que ele tem que ter a idade mínima quando for tomar posse. Ele não tem a idade mínima, você não tem a idade mínima no dia da prova, mas vai fazer aquela idade mínima logo depois. Você pode ir falar, não, sua inscrição está indeferida. Você pode entrar com um mandado de segurança preventivo, para assegurar que você possa fazer aquele concurso, porque você tem o direito líquido e certo de participar dele, porque você vai ter condição de tomar posse. Aí é uma tutela preventiva quando a lei admite também a tutela preventiva. Aí não é preciso a lesão, mas a tutela é necessária? É necessária. Por quê? Porque já se praticou um ato que ameaça o seu direito líquido e certo. Está satisfeita a condição do mandado de segurança. Tá bom? Tudo bem? Visto isso, vamos passar agora para a justa causa para ação penal. Aqui é interessante, porque eu disse para vocês, né, dei o exemplo no começo da aula, brinquei com o Matheus, falei, alguém vai oferecer a denúncia, fala, denuncia o Matheus por tráfico, porque ele tem tanto na casa dele sem nenhum suporte probatório.
Então, a ideia é essa. Eu tenho que ter um mínimo lastro probatório, né, para que alguém possa ser denunciado criminalmente, né, pelo simples caráter infamante do processo penal. É esse mínimo lastro probatório, né, que se denomina com essa expressão justa causa para a ação. Veja, a causa tem que ser justa, não é que a condenação é justa. A condenação ser justa ou não, eu vou saber lá na frente. Aquela causa, aquele processo, ele tem que ser justo. E quando ele é justo? Quando eu tenho um mínimo de elementos probatórios, né? Quem vê filme americano, a justa causa, que eles chamam lá de razoabilidade, é quando ele vira, o advogado vira e fala: aqui nós temos uma causa. Já ouviram essa expressão? Nós temos uma causa. O que significa? Que já tem um mínimo de elementos que permitem que aquela ação prospere. Não está dizendo aqui nós ganhamos a causa. Está dizendo aqui nós temos uma causa. É possível ir ao judiciário porque eu tenho um mínimo suporte probatório para isso. A doutrina costuma identificar dois temas em relação a esse suporte probatório: existência do crime e autoria. Se eu nem sei se houve um crime, como é que eu vou denunciar alguém? O fulano apareceu lá morto, mas eu estou na dúvida se ele morreu, morte matada ou morte morrida. Se alguém o matou, o envenenou, ou se ele se suicidou, porque já estava doente, com problema, não sei o que, foi lá e se suicidou. Não dá para denunciar alguém. Ou eu tenho um cadáver, não tenho dúvida que não foi suicídio. Está lá com 12 facadas nas costas. Você fala, esse cara foi morto, não é nem suicídio, nem homicídio. Não é? Bom, mas eu não tenho nada que ligue aí o Gustavo, meu xará, ao crime. Se eu denunciar o Gustavo diz, você pode até ter um homicídio, mas para lá. Ninguém falou de mim, eu não conheço a pessoa, eu moro em outra cidade, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que você me denuncia? Tenho elementos da existência de um crime, mas não tenho elementos de autoria. Tá? Então, esses dois temas são os temas da justa causa. A doutrina e a jurisprudência, contudo, usam expressões diferentes para esses dois elementos. Eu digo que para ter justa causa eu tenho que ter prova da existência do crime e indícios de autoria. Essas expressões, a meu ver, sinalizam níveis de suporte probatório distintos. Porque quando eu digo prova da materialidade, parece que eu estou me referindo a um juízo de certeza. A materialidade tem que estar provada. Mas quando eu digo em relação à autoria, eu tenho que ter o quê? Indícios de autoria. A palavra indícios aqui é utilizada no sinônimo não de um juízo de certeza, mas de uma prova mais fraca, mais tênue. Há probabilidade de autoria, mas não há certeza de autoria. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Não. Então, o conteúdo da justa causa, então, só colocando aqui para vocês, não é? Quando eu falo prova da existência do crime, me parece a referência a um juízo de certeza, e não ao mero juízo de probabilidade. Mas quando eu falo indícios suficientes de autoria, se entende que é um juízo de probabilidade. Boa parte da doutrina não se preocupa tanto em fazer essa distinção, diz que a justa causa tem que ser uma probabilidade, mas, sinceramente, para mim, soa muito estranho e abusivo, da mesma forma como eu disse a vocês, falta possibilidade jurídica do pedido. Se eu denuncio alguém por um fato atípico, porque um fato atípico é um indiferente penal, é algo que não interessa para o direito penal, estamos de acordo? Que eu denuncie alguém por algo que eu sequer tenho convicção que é crime. Veja, nós estamos falando de quem é o autor. Né? O fulano lá estava doente, já com uma série de dificuldades de locomoção, não aguentava mais ficar a vida naquele estado quase vegetativo, né? E um dia apareceu lá morto. Fizeram um exame e tinha lá uma grande quantidade de remédios que ele tinha ingerido. Bom, mas o que tinha? Bom, ele também tinha um sobrinho que era o único herdeiro, ganancioso, o sobrinho estava cheio de dívidas, o sobrinho tinha ido lá na véspera do falecimento na casa do tio, ele falou que foi visitar o tio porque ele gostava muito do tio, ainda mais quando o tio tem muito dinheiro e ele é o único herdeiro, ele foi lá visitar. Aí você vê o jeitão da coisa e fala, pô, mas ia ser difícil para ele tomar os comprimidos, e o sobrinho teve lá, vai ver que foi o sobrinho que deu. Aí você fala assim, bom, mas também a gente achou um outro bilhete aqui que ele falou que não aguentava mais aquela vida, que se continuasse assim, que se ele não tivesse perspectiva de melhora, ele ia se matar e tal. Aí você fala, o que isso aqui pode ter sido?
Não estamos nem falando de autoria. E pode ter sido um suicídio. Né? Tem elementos que me indicam que isso aqui foi um suicídio, mas também tem elementos que me indicam que isso aqui possa ter sido um homicídio. Pô, mas se foi suicídio, não é crime. Então, eu sequer tenho elementos para dizer houve um crime e vou denunciar alguém por algo que eu sequer tenho a convicção de que aquilo seja um crime. A mim parece que deve se exigir mais do que uma mera probabilidade de que tenha havido um crime para que eu tenha justa causa. Mas, de qualquer forma, ainda que eu trabalhe com juízo de probabilidade, não temos uma simples elucubração, uma simples criação mental do promotor quanto à existência do fato. Tudo bem? Deu para entender? Então, por isso que, por exemplo, nos casos de droga, né, é muito comum, eu já tenho que fazer o quê para denúncia? Um exame toxicológico provisório. Abro lá a mala do fulano, tem um pó branco. Você fala, o que é esse pó branco? Você fala, pode ser cocaína, pelo jeitão aqui e tal, parece cocaína, mas não sei se é. O que eu faço? Faço um testezinho lá, um blue test, reagiu, ficou bom. Então, isso aqui indica que é cocaína. Tem um elemento para dizer, esse pó branco que está aqui é cocaína. Alguém está transportando cocaína, tem um elemento de que isso aqui é um crime. Tá certo? Tudo bem? Isso com relação à justa causa. Eu tenho feito uma proposta, e isso surgiu já há alguns anos, de que essa justa causa, que até aqui é o que todo mundo fala, é o que eu expliquei para vocês, que ela seja incrementada por um aspecto prospectivo. O que eu defendo com relação a isso? Por que eu disse a vocês que, vejam, se eu acho que eu estou diante de um crime, eu tenho que começar a investigar. Para quem gosta de umas expressões em latim, basta a notícia crimes. Eu tenho a notícia de um crime, eu começo a investigar. Então, tenho nada de informação. Começo a investigar, os elementos que eu tenho vão crescendo. Eu falo, saí de um mero desconhecimento e cheguei num nível de probabilidade. Eu já posso fazer o quê? Denunciar. Eu já tenho justa causa. Né? A doutrina identifica a justa causa com uma outra expressão latina, que é o fumus comissi delicti. Eu não tenho certeza que um crime foi praticado. Da onde a expressão fumus? Lembram daquele ditado popular, onde há fumaça, há fogo? Eu quero saber se tem fogo, mas se eu estou vendo a fumaça, eu digo, muito provavelmente ali tem fogo. Essa é a ideia do fumus boniuris ou do fumus comissi delicti. Eu tinha só uma notícia, houve um incremento na minha investigação, passei a ter probabilidade. Denunciei. Mas ao longo da instrução, o que tem que acontecer com essa minha probabilidade para alguém ser condenado? Que ela se incremente, eu saia da mera probabilidade e chegue num juízo de certeza. Tudo bem? Notícia, fumus, ius puniendi, certeza do direito de punir. Portanto, a ideia da persecução penal é que ela seja uma crescente, um acréscimo, um incremento de elementos probatórios, do ignorado, do desconhecido, até a certeza. Esta é a lógica progressiva de uma persecução penal do ponto de vista dos fatos. Tradicionalmente, isto que eu disse para vocês, que a justa causa é uma probabilidade da existência do crime e da sua autoria, ela é um olhar apenas retrospectivo. Ela é um olhar para trás. Eu falo, hoje eu estou no momento da denúncia. O que foi produzido do D0 até aqui? O que o inquérito me deu até aqui? Me deu probabilidade de autoria e de existência do crime? Deu. Tenho justa causa, recebo a denúncia, certo? Certo, eu vou dizer, bom, mas essa probabilidade ainda vai ter que crescer para a condenação. Eu digo, sim, mas a certeza eu vou ter que ter lá na frente para a condenação. Por hora, basta a probabilidade. Até aqui parece tudo bem. Só que o que acontece? Não é raro que, às vezes, nós tenhamos uma investigação criminal e que, nesse momento, se eu fizer o meu olhar retrospectivo, eu digo, tem probabilidade. Mas se eu fizer um olhar para o futuro, prospectivo,
Eu digo, qual a chance de haver esse incremento probatório? Nenhuma. Todas as provas que eram possíveis de serem produzidas no inquérito já o foram. Não há mais nenhuma fonte nova, não há nada diferente. Qual vai ser o sentido de eu denunciar alguém nesta situação se eu sei que eu exijo um incremento probatório por uma condenação e que esse incremento probatório é absolutamente inviável? A mim parece que não tem nenhum sentido, é só usar o processo para uma finalidade de rotulização, o processo que será um mal por um mal. Não para punir culpados, mas para punir alguém por estar sendo processado. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de situações que isso acontece. Exemplos meus, do dia a dia profissional. Né? Houve um parto e a criança, o bebê, nasceu morto. Já logo depois da notícia da morte, o pai inconformado, a mãe inconformado, foi erro médico, etc., porque o médico não fez os exames, tinha que verificar a frequência do batimento cardíaco, teve sofrimento fetal, não teve sofrimento fetal, etc. Já naquele momento, a criança vai para o serviço de verificação de óbito, todo o prontuário, os exames da criança são colhidos, são levados ao inquérito. O médico, o anestesista, as enfermeiras, foi todo mundo ouvido, o plantonista que estava à tarde, todo mundo ouvido, instaurado o inquérito com todas essas provas, o CRM é ouvido, o CRM vai lá, vira e ainda fala, para mim o médico é inocente, esse médico não fez nada de errado, a criança já estava com essa condição. Quando ele chegou e assumiu o plantão logo antes do parto, ele só foi fazer o parto, mas ali não dava para fazer mais nada. Ainda assim, este médico foi denunciado pelo Ministério Público. E qual a lógica do Ministério Público? Uma lógica meramente retrospectiva. Ele falou, a criança estava com vida até bem antes do parto, nasceu morta, morreu no parto. O médico foi o médico que realizou o parto. Tenho certeza que é a culpa do médico, porque o médico realizou uma manobra indevida? Não, certeza eu não tenho. Mas tem probabilidade? Eu poderia dizer, vá lá, tem probabilidade. Mas só probabilidade. Que prova nova poderia surgir ao longo desse processo, diferente daquelas que já foram examinadas? Nenhuma outra. Eu já tinha todo o prontuário médico, eu já tinha ouvido todo mundo, eu já tinha feito a perícia, já tinha feito exame de corpo de delito, o CRM já tinha se manifestado. Dá para ter algum incremento probatório dali para frente? Nenhum. Então eu vou denunciar aquela pessoa, eu vou receber a denúncia, o juiz vai marcar uma audiência, eu vou ouvir as mesmas testemunhas que já foram ouvidas, vou chegar na mesma conclusão e vou absolver aquela pessoa. Qual sentido tem esse processo penal? Nenhum. Nem para o acusado, nem para o Poder Judiciário. Por que o Poder Judiciário promoveu uma persecução penal que ele sabe que é absolutamente inútil e ineficaz? Na Lava Jato agora, teve vários casos em que essa situação também ocorreu. O fulano ia lá e fazia uma delação premiada. Aí ele fazia a delação premiada e delatava lá 20 políticos. Aí do 1, 2, 3, 4, 5, ele delatava e apresentava elementos de corroboração, comprovantes de depósito da corrupção na conta daquele fulano. Do 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ele não apresentava nenhum elemento de corroboração, mas dizia o seguinte, olha, o courier do cara que vinha para pegar o dinheiro para quem eu entregava era fulano, esse fulano quando vinha se hospedava no hotel tal, ele vinha sempre no dia seguinte que era pago o valor da medição da obra para a construtora, né? Eu sempre entregava uma mala de mão roxa com o dinheiro dentro dela para ele. Mas que elementos de corroboração você tem? Nenhum, mas aí eu instaurava um inquérito contra esses caras, a polícia ia lá, ia no hotel, pedia cópia do registro de hóspede, obtinha o registro de hóspede, pedia quebra das comunicações telefônicas e via que quando o cara chegava, ele ligava para esse empresário que ia fazer o pagamento, via que depois eles se encontravam, né, no hotel, na câmara de segurança, ou seja, também passei a ter provas que, além da mera palavra do colaborador. E o 19 e o 20, o que eu tinha contra ele? Instaurei inquérito também, foi delatado, instaurei inquérito contra o 19 e o 20. O que eu tinha contra o 19 e o 20? Nada.
eu não consegui nada, o colaborador disse que não tinha mais nada, só tinha a palavra dele, e a lei diz que eu não posso condenar alguém exclusivamente com base na palavra do colaborador. Se eu denunciar e receber a denúncia contra essa pessoa, qual é o destino fatalmente desse processo? Absolvição. Porque todas as provas possíveis já foram tentadas e nada foi obtido. Qual o sentido de oferecer uma denúncia contra essa pessoa? A mim parece que nenhum. Então, eu tenho defendido que, além daquele conteúdo retrospectivo da justa causa, um olhar para o passado, eu tenho um olhar para o futuro. E que toda vez, já dou a palavra, quem levantou a mão aqui? Só para não perder o raciocínio. Bom, mas eu tinha levantado, mas acho que já foi, professor. Não. Só para não perder o raciocínio. Então, eu quero dizer, só a única diferença que eu faço é que essa justa causa prospectiva, eu só vou dizer que ela não existe toda vez que o prognóstico seja de que nenhum acréscimo mais dá para fazer. Se eu tiver chance de acrescer, tenho justa causa e ela prossegue. Pois não, Mariana? Marina? Não, eu ia perguntar justamente isso. Como que vê esse acréscimo, assim? Porque tem a possibilidade de surgir uma nova prova. Então, tipo, em alguns casos, mas em outros casos talvez não tenha. E aí, como que faz essa análise? Eu acho que você tem que fazer essa análise, como todo juízo de prognóstico, você se baseia numa regra de experiência, do que normalmente acontece. E você vai ter que fazer uma inferência. Você entendeu? Se eu virar e falar o seguinte, saiu a briga, tinha 3 pessoas que viram a briga. Quantas que você conseguiu ouvir das 3? 2. Por quê? Porque a outra eu não localizei. Você fala, bom, tem chance de eu ter um incremento probatório. Pode ser que oferecendo a denúncia, intimando essa pessoa, eu venha localizá-la no futuro. Tem chance, tem uma chance concreta de aumentar a prova. Tem. Bom, ok. Eu denuncio o médico. Denuncio o médico, mas o CRM ainda não se manifestou. Eu falo, bom, lá na frente pode vir uma conclusão nova, tem uma chance de um incremento probatório. Né? O fulano é delatado, eu digo que ele tinha uma conta em BVI, eu peço os dados da conta para BVI, eles ainda não chegaram, mas pode ser que venha. Eu digo, tenho chance de um incremento probatório. Mas quando tudo que se fala de todo o acontecimento, de todas as provas relacionadas com aquele acontecimento já estavam lá, e você fala, você não vislumbra nenhuma prova nova, o Ministério Público, na denúncia, invoca aquela perícia que já está feita, arrola aquelas mesmas testemunhas, não tem nenhuma perspectiva de prova nova, eu acho que dá para você falar em falta de justa causa. É claro que esse vai ser um trabalho, normalmente, Marina, da defesa. A defesa, na hora que ela apresentar a resposta, e eu faço isso, eu faço essa demonstração, olha, os fatos são esses, estão delimitados nesse período de tempo, os sujeitos que estavam envolvidos e podiam ser testemunhas são esses daqui, já foram ouvidos, cabia prova pericial, mas ela já foi realizada, eu mostro para o juiz que não tem para onde ir aquele processo, entendeu? Claro que o juiz vai poder discordar, ele vai poder dizer, não, eu acho. Agora, claro que isso também não pode ser assim, né? Vai que amanhã cai do céu, do disco voador, uma testemunha que viu. Aí mera elucubração. Mas eu acho que dá, assim, eu diria até que essa visão prospectiva, ela é a exceção, não é a regra. Na maioria dos casos, há uma tendência natural desse incremento probatório. Mas há situações em que dá para a gente antever que não tem mais para onde ir aquilo. Né? Tu vai lá, motorista bêbado que bateu o carro e atropelou. Né? Claro, se já estiver dizendo que o conteúdo está lá 0, não sei quanto, acima do 0,6, tal, vou dizer, tem prova, denuncia, depois ele vai ser condenado. Aí não foi colhido sangue, quer dizer que ele está bêbado, não foi nada, tal. Ou dirigir embriagado, porque atropelamento é dirigir embriagado. O policial parou, falou ali, você recusou a soprar no bafômetro. Você recusou a soprar no bafômetro? Você recusou a soprar no bafômetro. Tá. E daí, não, mas daí ele desceu, eu olhei, bom, ele estava lá com o olho, meio olho arregalado, assim, e tal. E daí, então parecia que ele estava bêbado. Aí o fulano vai lá e prova que ele tinha, sei lá, feito um exame médico no oftalmologista e tinha dilatado a pupila. Nem podia dirigir, isso é outro problema. Ele não soprou no bafômetro, não dá para soprar agora. Não tiraram o sangue dele, não tem como fazer exame de dosagem de álcool no sangue. A única testemunha que o viu dirigindo logo depois foi o policial que o parou. O único sinal que ele viu foi que a pupila estava dilatada e pode ser que ela esteja dilatada por um outro aspecto.
Qual a chance de surgir uma prova nova desse evento? Nenhuma. Dá para a gente, acho, fazer essa demonstração, entendeu? Tudo bem? Então, era isso, só para quem, né? Só para quem gosta de completar as expressões latinas, né? Eu tenho notícia criminis, o fumus e o ius puniendi, a certeza do direito de punir. Esse é o incremento. Quando esse incremento probatório se mostra inviável, me parece que não há justa causa para ação penal. Tudo bem até aqui? Ok? Então, vamos lá. Qual que é a natureza da condição da ação? Da justa causa como condição da ação? Ela é uma quarta condição da ação, segundo alguns, o professor Afrânio Silva Jardim, por exemplo. Ela, na verdade, é uma condição da ação, mas ela é o interesse de agir no processo penal. Essa é a posição do Zé Frederico Marques. Ou há uma única condição global para a ação penal, que é a justa causa para a ação. É a posição, por exemplo, da professora Maria Tereza Rocha de Assis Moura. Né? O Código, ao meu ver, parece tratar a justa causa não como uma condição da ação, mas como um quarto elemento exigido para a viabilidade da ação penal. O Código diz, tem que ter justa causa, né? Porque senão ela estaria dentro das condições da ação. Ou se o Código quisesse reforçar que a justa causa é uma condição da ação, o inciso 2º seria: o juiz rejeitará liminarmente a denúncia. 2, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, vírgula, incluindo a justa causa. Alguma coisa assim. O legislador poderia usar uma redação que sinalizasse que a justa causa era uma condição da ação. Ele tratou de condições da ação no inciso 2º, da justa causa no inciso 3º. Mas daí também, na minha visão, é um pouco discutir o sexo dos anjos, né? Ficar discutindo muito se a justa causa para a ação penal é uma quarta condição da ação, é um quarto elemento que não é condição da ação, é o interesse de agir da condição da ação. Em qualquer dessas situações, qual seria a consequência? A consequência é a rejeição da denúncia ou queixa. Lembrando até a pergunta, acho que foi o Bruno que fez quando falou de suprir, veja que essa é uma falta de condição da ação, inclusive, por exemplo, diferente da possibilidade jurídica do pedido. Certo, Bruno? Se o pedido se o fato é atípico para sempre. E se falta justa causa para ação penal e eu rejeito a denúncia? Dá para suprir esse vício e oferecer uma nova denúncia? Dá para suprir. Eu posso fazer uma investigação depois. Surgir notícia de prova nova e eu não tinha justa causa antes e passo a ter a justa causa para ação penal. Né? Então, a consequência é que ela vai levar à extinção, a rejeição da denúncia ou queixa. É uma rejeição da denúncia ou queixa que pode ser suprida e no futuro eu posso ter uma nova denúncia ou queixa por aquele fato, e acho que me parece que isso que é o importante. Deu para entender? Tudo bem? Então, fazendo uma síntese, e aqui eu me preocupo menos com uma questão terminológica e uma necessidade de encaixar os temas nas categorias do processo civil e mais com uma definição de conteúdo das categorias, que foi nessa linha a pergunta da Gabriela no começo da aula, né? Se nós tivéssemos que fazer uma síntese a partir do artigo 395, do seu inciso 2º, junto com o inciso 3º, o inciso 2º, quando fala em condições da ação, e o inciso 3º, quando trata da justa causa para ação penal, quais seriam, vai lá, não vou nem me comprometer com termos condições da ação penal, vamos lá, condições ou requisitos para que uma denúncia seja, ou uma queixa sejam recebidas pelo juiz, para que o juiz mande processar o feito, para que o juiz considere viável aquela acusação. 1, eu tenho que descrever um fato aparentemente criminoso. Tá? Eu destaco aí a tipicidade, porque ela é o elemento, vamos dizer assim, mais evidente, mais gritante. Mas como lembrou o Arthur, se não me falha a memória, numa das perguntas dele, é claro que se eu também já estiver narrando um fato que ocorreu em legítima defesa, eu estiver narrando que o autor do fato era inimputável, etc., né? Por isso que aqui eu destaco um fato aparentemente criminoso.
E por que o aparentemente criminoso? Aí um pouco em função do que eu dei de resposta para o Bruno, e nós já vamos ver na sequência. Porque a efetiva constatação de que aquele fato não é crime, se depender da instrução, vai levar ao final uma sentença absolutória, certo, Bruno? Aqui é quando, desde logo, com base numa cognição superficial, né, eu já antevejo que aquilo não é crime. A chamada teoria da asserção, né, ou prospettazione para os italianos, asserção, na língua portuguesa, significa afirmação, né? A teoria da asserção diz que eu analiso as condições da ação conforme elas são afirmadas na petição inicial, ou na denúncia, ou na queixa. E se com base na afirmação, na simples leitura da denúncia ou queixa, tomo por hipótese, como premissa mental do meu raciocínio, que aquela denúncia seja inteira verdadeira. Eu não sei se ela é verdadeira ou falsa, porque eu estou numa cognição superficial, mas eu pego aquela afirmação e considero como se verdadeira fosse. Eu entendo que o fato é aparentemente crime, está satisfeita a condição da ação. Segundo elemento que é necessário, Gabriela, punibilidade. Se lendo a denúncia ou queixa eu já percebo que está extinta a punibilidade, rejeito a denúncia ou queixa, né? Dentro de uma visão tradicional, esses dois primeiros requisitos, né, descrição de um fato aparentemente criminoso e um fato concretamente punível, se identificam com a possibilidade jurídica do pedido. Segundo elemento, a denúncia ou queixa ofertada por quem tem legitimidade, o Ministério Público ou querelante, perante aquele a quem se atribui o crime. É claro que se eu digo que o fato foi praticado por um e eu denuncio outrem, haverá ilegitimidade passiva. Se o crime é de ação penal pública e a vítima oferece queixa, haverá ilegitimidade ativa. Se o crime é de ação penal privada e o Ministério Público oferece denúncia, haverá ilegitimidade ativa. E, por último, existência de justa causa, isto é, elementos probatórios mínimos quanto à existência do crime e quanto à autoria delitiva. Se eu tiver esses 4 requisitos, a ação é viável, a ação penal é viável. Se faltar qualquer um deles, ela é inviável e deve ser rejeitada. Tudo bem até aqui? Dito isso, agora eu queria tratar um pouco mais aprofundado com vocês disso que foi a pergunta do Bruno e dessa distinção entre condições da ação e mérito. A resolução desse problema envolveria uma série de premissas teóricas, tá? A primeira delas é que nós, no Brasil, trabalhamos com trinômio, normalmente. Condições da ação, pressupostos processuais e mérito. Sendo que tanto as condições da ação quanto os pressupostos processuais são, como o professor Dinamarco gosta de dizer, são requisitos para admissibilidade do julgamento do mérito. Somo as condições da ação com os pressupostos processuais, eu tenho os requisitos para admissibilidade do julgamento do mérito. Vou julgar o mérito, procedente ou improcedente. Se faltar uma condição da ação, se faltar um pressuposto processual, eu não vou julgar o mérito. Provavelmente o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito. Na própria Itália, os italianos dizem normalmente assim, le cosiddette condizioni dell'azione, ou seja, as chamadas condições da ação. Tipo, não me comprometa, eu não estou dizendo que elas são, costumam de chamá-las assim. Mas essa dualidade desses requisitos entre pressupostos e condições da ação não é assim tão clara. Como nós... E veja, e durante muito tempo na Itália, né, há uma grande discussão, porque eles não tinham algo tão certo quanto o nosso código. Aqui extingo sem julgamento do mérito, aqui extingo com julgamento do mérito, ou como era o 267 ou 269, se a decisão que declarava a inexistência de uma condição da ação era decisão de mérito ou não, fazia coisa julgada material ou não. Essa era uma discussão na doutrina italiana. Entre nós trabalhamos com essas duas categorias bem distintas. E daí surge o seguinte problema, né? Eu vou dar um exemplo que pode ser de processo civil. Depois dou outro do processo penal, aqueles que a gente já deu, né? Imaginem vocês que eu vá lá, ofereça
ajuize minha petição inicial contra a Marina, dizendo, olha, a Marina é dona do carro tal bateu no meu carro, peço que ela agiu com culpa, peço que seja, bateu e fugiu, né? Mas está aqui a foto, tal, consegui filmar, pela dinâmica do acidente, a culpa é dela, peço que me indenize. Aí a Marina vem e fala, olha, realmente o carro estava no meu nome ainda, mas eu já tinha vendido o carro não era mais meu. Está aqui, inclusive, ó, já tem o comprovante do recibo assinado, já fazia 6 meses que eu tinha vendido o carro, até estranhei que começaram a chegar umas multas aqui na minha casa, o carro não era mais meu, né? O comprador deveria ter levado a registro no Detran, não o fez, mas eu não tenho nada a ver com essa batida. De fato, o carro está no meu nome, melhor, de direito, o carro está no meu nome, mas não é mais meu e não era eu que estava dirigindo. Veja, nesse caso, o juiz não sabe se o que a Marina está falando, se ela era que estava dirigindo ou se não era ela que estava dirigindo, ele vai ter que passar para a instrução. Aí, ao final, fica provada que a Marina tinha razão. Se a Marina não era mais a dona do carro, ela poderia ter sido demandada nessa ação penal? Vocês vão me dizer, não. Bom, mas eu só descobri isso ao final da instrução. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou declarar a Marina parte ilegítima para essa ação, porque, afinal de contas, ela não era a dona do veículo, ou vou julgar o mérito improcedente e vou dizer, a Marina não tem que pagar nada para esse fulano, porque não foi ela que causou dano a ele. A diferença básica entre a teoria tradicional e a teoria da asserção, né, ou teoria da prospetazione, diz respeito ao momento em que eu devo apreciar a presença ou ausência das condições da ação. A teoria tradicional diz condição da ação é condição da ação. E a qualquer momento que eu constate que a condição da ação está ausente, qual tem que ser o resultado do processo? Extinguir o processo sem julgamento do mérito. A teoria da asserção diz, eu analiso as condições da ação com base no que foi afirmado na petição inicial. Essa é a finalidade dela, servir de um filtro para não deixar passar demandas absolutamente inviáveis. Se a sogra pede a separação da filha dela com o genro, porque o genro é um péssimo marido, o juiz vai dizer, olha, minha senhora, pode até ser que ele seja esse cara ruim pra caramba que a senhora esteja falando, e se ele foi ruim e fez tudo isso que a senhora está falando, tem até causa realmente aqui para separação. Mas quem tem que pedir a separação não é a senhora, é a sua filha. Então, extingo esse processo sem julgamento do mérito. Eu evitei que uma denúncia inviável, ela não passou por esse funil. Agora, já que passou e eu fui para a instrução, né, eu digo lá, em vez da Gabriela, agora o Arthur me deve R$1.000 porque eu emprestei R$1.000 para o Arthur e o Arthur não me pagou. Então, venho pedir que o Arthur seja condenado a me pagar os R$1.000. Ele me deve os R$1.000 porque ele gosta de jogar pôquer, eu gosto de jogar pôquer, nós jogamos pôquer, ele perdeu e disse que não vai me pagar. O que o juiz vai dizer? Olha, essa sua demanda é inviável. Você está querendo cobrar dívida de jogo no Poder Judiciário, o Código Civil diz que não pode cobrar dívida de jogo. Não preciso nem saber se você jogou, se não jogou, se o Arthur ganhou, se o Arthur perdeu, se era R$1.000, se eram R$2.000, se eram R$50. Demanda inviável. Aí eu vou lá e faço assim. Fiz um contrato de mútuo verbal com o Arthur, conforme irei provar ao longo do processo. O Arthur me deve R$1.000 e não pagou. Peço que o Arthur seja condenado a me pagar R$1.000. Aí o juiz vai falar, bom, partes legítimas, credor e devedor, pedido necessário, porque ele já venceu a dívida, pedido é adequado, se ele não pagou, estou pedindo tutela condenatória. Cite o Arthur para apresentar a resposta. Aí o Arthur vem e fala, pô, esse Gustavo, além de um péssimo jogador de pôquer, ainda é um mentiroso, porque não teve nada de mútuo verbal aqui. Nós jogamos no carteado, ele perdeu R$1.000 para mim, né? E é isso que é dívida de jogo. Ele está querendo cobrar a dívida de jogo. Aí o juiz vai falar, se o Gustavo tem razão, o pedido é possível, porque é contrato de mútuo. Se o Arthur tem razão, o pedido é impossível, porque é dívida de jogo. Mas lendo a petição inicial, me parece que isso aqui é pedido possível. O que ele faz? Passe para a instrução. Ué, vamos ouvir as testemunhas. Era alguém que estava lá do lado quando eu emprestei o dinheiro para o Arthur, não tinha baralho, não tinha mesa, não tinha nada, viu? Entregando o dinheiro. Não.
Quem que era? Pô, eram os colegas de carteado que estavam lá quando a gente jogou, quando perdeu, quando eu tirei sarro do Arthur porque ele perdeu, o Arthur falou, bobo é você porque eu não vou pagar nada, você não tem como cobrar e tal. Aí fica aprovada essa segunda versão. Lá no final da instrução, o processo teve petição inicial, citação, resposta, instrução, alegações finais. Aí o juiz fala, agora estou convencido que é dívida de jogo. Então, se é dívida de jogo, o que eu faço? Essa é a divergência. A teoria tradicional vai dizer, extingue o processo sem julgamento do mérito. A teoria da asserção vai dizer, não. Você já passou do ponto da análise das condições da ação, cognição agora que é profunda. Na verdade, o que está provado é que o Gustavo não tem o direito de receber esse dinheiro do Arthur judicialmente. Julgo improcedente. Deu para entender a diferença das duas posições? Ok? Esse mesmo problema nós podemos ter no processo penal, quanto à tipicidade e mesmo quanto à extinção da punibilidade. Vamos pegar um exemplo semelhante a esse do Arthur. O Ministério Público denuncia o Gustavo. Ô, Gustavo, você furtou o carro importado aqui do... sei lá qual milionário aí, do milionário fulano de tal. Hoje temos... sei lá, qualquer milionário. Aí eu digo, não. Eu não furtei. Aí ele fala, você denunciou o carro, peço sua condenação pelo crime de furto. O juiz vai dizer, o fato é atípico, Ministério Público é parte legitimativa, diz que o Gustavo furtou, denunciou o Gustavo, não está extinta a punibilidade, tem aqui uns elementos que o Gustavo foi visto dirigindo aquele carro, tem a câmera que mostra que foi lá o Gustavo que furtou o carro, tem justa causa para ação penal, segue a ação penal. Aí eu viro para o juiz e falo, não, juiz, não fui eu que furtei nada, ó, a imagem aqui está ruim, parece que sou eu, mas não sou eu. Chega ao final da instrução, aí tem testemunha, tem não sei o que tal, prova que foi o Gustavo. O que o juiz vai ter que fazer ao final? Vai me condenar, ok? Sem problema. Agora vamos pensar um outro exemplo. Eu sou pego com o carro, aí na hora que eu estou lá chegando e parando o carro na porta da casa do fulano, aí me ouvem no inquérito, eu falo, pô, eu saí com uma menina, falei que eu era rico, que eu tinha grana, que eu tinha não sei o quê, tenho vergonha de ser pobre. Aí a menina falou que também não gostava de sair com gente que não tinha grana, eu achei que a menina só gostava de quem tinha grana, mas eu estava apaixonada, eu fui, furtei o carro, peguei o carro, mas olha, saí com ele, fui no restaurante, levei a menina, deixei a menina na porta da casa dele, ela estava voltando, ainda abasteci o tanque, ia deixar o carro na porta, tanto você viu que eu cheguei, estava chegando lá no lugar onde eu tinha furtado o carro para deixar o carro de volta, nunca quis ficar com esse carro para mim. Se o promotor narra isso na denúncia, o que o juiz vai dizer? Isso aqui é furto de uso. Esse fato é atípico. Portanto, rejeita a denúncia. Está todo mundo de acordo, teoria tradicional, teoria da asserção. Onde que vai surgir o problema? Semelhante ao problema da dívida de jogo. O promotor vem lá e diz, o Gustavo furtou o carro do fulano no dia tal, às tantas horas, pegou o carro, arrombou o carro com muita destreza e saiu dirigindo o carro. O suposto foi preso depois com o carro em seu poder. E suposto denuncia o Gustavo por furto. O juiz vai dizer, beleza, por pedido possível, parte legítima, tem justa causa, tal, receba a denúncia. Aí vem o eu, Gustavo, já respondo a pergunta, tá, Mike? Aí vem o eu, Gustavo, e digo, olha, não era isso. Eu saí, conta aquela mesma historinha, eu saí com a menina, não sei o quê, porque eu tinha vergonha de ser pobre, queria ter um carro bonito, porque eu falei pra ela que eu era rico, Aí o juiz fala, bom, se a história do promotor tá certa, eu vou condenar o Gustavo. Se a história do Gustavo tá certa, eu vou absolver o Gustavo. Tenho que ir para a instrução. Vai para a instrução. Na verdade, fica provado que eu sou um grandíssimo mentiroso, que não tinha nada de história de menina, de não sei o quê, condena o Gustavo. Fica provado que o que eu falei estava certo. Né? O que o juiz vai fazer? Vai me absolver, porque vai dizer o fato praticado pelo Gustavo é atípico, ou vai rejeitar a denúncia lá no final do processo, dizendo, ó, isso aqui é um fato aparentemente que não é crime, pedido é juridicamente impossível, falta condição da ação. Veja, para a teoria tradicional, o juiz teria que rejeitar a denúncia, ainda que no final do processo. Por quê? Porque o fato é atípico, tipicidade é condição da ação. Para a teoria da asserção, o juiz vai dizer, olha, passou o momento
das condições da ação com base na asserção. Esse fato não ficou provado que o fato praticado é atípico, isso posto, absolvo o acusado. Deixa eu ver a pergunta do Mike. Professor, é um dispositivo que manda julgar o mérito se for a favor daquele a quem o vício processual beneficiaria. Ou seja, a própria lei manda julgar o mérito e não resolver sem julgamento do mérito. Então, sim, Mike, mas isso já é um avanço do CPC, vou dizer assim, a ideia de que da prevalência do julgamento do mérito, isso em relação ao julgamento do mérito, o código anterior, tem o trabalho do professor Bedak sobre isso, sobre tutela jurisdicional e técnica processual, que com base numa regra que estava lá antes, no parágrafo 2º do 249, se eu não estiver enganado, no capítulo das nulidades, que agora continua lá, 2.8, alguma coisa, que diz que o juiz deixará de declarar uma nulidade sempre que puder decidir no mérito a favor de quem aquela nulidade beneficiaria. Então, há essa ideia, assim, da prevalência do mérito. E essa ideia resolve um pouco esse problema, ainda que eu não queira chamar de teoria da prospetazione. Inclusive, o código agora, me parece mais corretamente, se livra um pouco de uma vinculação de coisa julgada, material e formal, e diz, olha, essa decisão vai ter um grau de estabilidade. Né? Mesmo as decisões de falta de um dos elementos, ele não está preocupado em dizer se faz coisa julgada material ou coisa julgada formal. Ele diz, extingue o processo e, se o vício não for suprido, não poderá ser proposta outra ação igual. Ou seja, o Código de Processo Civil novo, me parece, reforça uma ideia semelhante ao resultado que a teoria da prospetazione propunha chegar. E que a ideia qual é? Superou a fase de admissibilidade da demanda, é mérito. Ah, mas faltava uma condição da ação. Bom, mas eu posso decidir no mérito favoravelmente? Decido mérito, não tenho a menor dúvida. Eu acho, Mike, que esse artigo só reforça, ainda que eu não queira dizer que eu adoto a teoria da asserção, mas reforça que não tem sentido, depois que todo o processo se desenvolveu, você tem condição de exercer uma cognição exauriente e declarar o direito, que você vai simplesmente falar que falta uma das condições da ação e, portanto, extinguir o processo sem julgamento do mérito. Não sei se deu para entender. Tudo bem? Deu para entender, sim, professor. Mas só uma coisa, na questão do processo... Só fala um pouquinho mais alto, se puder. Tá ruim o meu som? Tá bom. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então, na questão do processo penal, eu não sei, tem muita diferença em questão de efeitos a teoria da asserção ou da prospetazione, porque uma pessoa que chega no final do processo penal e o juiz decide, não tinha justa causa para isso, de qualquer forma ela já foi processada por aquele fato e não pode voltar a ser processada. Sim, mas, Mike, tem diferença porque o entendimento é que se ele reconhece só que falta a justa causa, se surgir a prova nova, eu posso oferecer uma nova denúncia contra a pessoa pelo mesmo fato, porque o entendimento é que a decisão da falta de justa causa não faz coisa julgada material. E só a coisa julgada material é que gera como efeito negativo a vedação do bis in idem. Então, se for por falta de justa causa, ele pode ser processado de novo. Mas aí eu concordo com você, se eu declarar uma atipicidade, ainda que seja no início do processo, aí a pessoa não pode voltar a ser processada de novo. Há uma súmula do Supremo, que é a súmula 524, que trata disso. Quer ver? 524. E vejam que, né, muito mais por uma resolução prática do problema do que por uma técnica, como do Código de Processo Civil novo, ela diz a mesma coisa. Arquivado inquérito policial por despacho do juiz, quando falta justa causa, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser intentada sem novas provas. Está dizendo a mesma coisa que o Código de Processo Civil diz. Se falta justa causa e aquele processo foi extinto, ou arquivado o inquérito ou a ação penal foi rejeitada, sem surgir a prova nova, isto é, sem suprir aquele vício, uma nova demanda pelo mesmo fato não poderá ser proposta. Então, os efeitos da rejeição da denúncia equivalem ao arquivamento do inquérito, acho que você quis dizer, né, Emanuel? Equivale, porque, na verdade, a situação é a mesma, né? A diferença é que os mesmos elementos devem ser analisados pelo promotor e pelo juiz. O promotor analisa esses elementos, se ele tem aquelas 4 coisas que eu falei aqui em cima, vamos lá. O promotor primeiro analisa,
Dá para descrever um fato aparentemente criminoso? Dá. Está extinta a punibilidade? Não. Então, o fato é punível. Eu tenho legitimidade para oferecer a denúncia porque o crime é de ação penal pública? Tenho. Tem justa causa para ação penal? Tenho. Então, ele diz, eu faço a minha opinião delicti positiva, denuncio. E depois é o juiz que vai ter que concordar ou rejeitar com o promotor, da posição do promotor. Se ele concordar, ele recebe a denúncia. Se ele discordar, ele rejeita a denúncia. Então, são os mesmos elementos analisados. Primeiro, pelo promotor de justiça, para dizer, peço o arquivamento do inquérito ou ofereço denúncia. Quando ele oferece denúncia, é porque ele entende que as condições da ação estão presentes. Aí o juiz, se concordar com ele, recebe a denúncia. Se o juiz rejeitar a denúncia, se ele rejeitar por falta de justa causa, se amanhã ou depois surgir a prova nova, é possível reabrir o inquérito e oferecer uma nova denúncia pelos mesmos fatos. Tudo bem? Ok. Professor, Oi. só uma dúvida quanto a isso. Rejeitar no final a denúncia porque faltava justa causa é uma forma de você não decidir conforme a presunção de inocência e ainda assim deixar aquela pessoa acusada livre para ser acusada de novo, não? Sim, mas aí, Mike, nesse caso, por falta de justa causa, isso não vai ao final do processo, porque a justa causa é um tema probatório, levar à rejeição da denúncia. Se o juiz entendeu que tinha justa causa e passou para a instrução, ao final do processo, se ele entender que o estándar probatório para condenação foi atingido, ele condena. Se entender que não foi atingido, aí ele absolve por insuficiência de provas. Aí ele não vai declarar que falta justa causa. Deu para entender? Sim, obrigado, professor. Nada. Tá? No processo penal, nós temos uma situação ainda intermediária, que na verdade também há no processo civil, que é uma hipótese de absolvição sumária. Porque eu disse para vocês, se eu leio a denúncia com base no que está narrado na denúncia, entendo que o fato é atípico, que o Ministério Público é parte legítima, que é um menor de 18 anos, eu rejeito a denúncia. Se eu ler na denúncia, eu disse que o fato é típico, que a pessoa é imputável, etc., eu passei pelo filtro e vou para a instrução. Se ao final eu entendo que o fato é atípico, que é menor de 18 anos, o que eu faço? Eu absolvo coisa julgada material, sentença absolutória. Só que a reforma de 2008 criou a possibilidade de o juiz, depois da resposta do acusado, absolver sumariamente o acusado. Quando que isso vai acontecer? Quando, desde logo, o acusado conseguir provar que estavam presentes uma hipótese de atipicidade, de excludente de ilicitude ou de excludente de culpabilidade. Só que aqui vejam, e até aproveito um pouco a pergunta do Mike, que envolvia a presunção de inocência. Aqui, essa absolvição sumária, como ela é uma absolvição precipitada antes do tempo, ela não se baseia no indúbio pro réu. Aqui, o réu tem que ter demonstrado cabalmente a inocência dele. Então, aqui ela é baseada em provas, mas, na verdade, em provas documentais, em provas pré-constituídas, em provas que é possível produzir já com a resposta do acusado. Né? Vou dar um exemplo, aproveitando até a pergunta, acho que foi o Arthur, não foi, Arthur, que perguntou das excludentes de ilicitude? Então, vamos lá. Eu narro uma lesão corporal. O fato aparentemente é típico. O réu vem na resposta dele e diz, eu bati, mas bati em legítima defesa, conforme irei provar ao longo da instrução, através de testemunhas, e devo ser absolvido. O que o juiz diz? Condições da ação estão presentes, se legítima defesa houve, ao final do processo ela vai estar provada, eu absolvo. Passa para o julgamento do mérito, tá certo? Só que vamos imaginar que vem o réu e fala a mesma coisa, eu agi em legítima defesa. Só que essa legítima defesa teria acontecido aonde? Numa briga dentro de uma boate. E aí a defesa desse réu, atuando na investigação defensiva que a gente viu no final da primeira parte, foi lá, foi na boate, fez um ofício, pediu as imagens das câmeras de segurança, pegou as imagens da câmera de segurança, que eram de alta qualidade, foi lá no fumódromo da boate, onde tinha uma luz, no lugar aberto, a imagem clara, deu para ver perfeitamente a dinâmica dos fatos e está provado ali que aquela pessoa realmente agrediu a sedizente vítima, mas que agrediu em legítima defesa. Veja, não deu para eu ver a legítima defesa
só lê na denúncia. Até porque se desse, o juiz já tinha rejeitado a denúncia, não mandava nem citar o acusado. Ele manda citar o acusado diz, agi em legítima defesa, mas preciso da instrução para provar, segue para a instrução e vamos ver lá no final se eu absolvo ou condeno. Mas nesse caso, se o acusado já demonstrar cabalmente, através dessa prova documental, dessa gravação do circuito interno do local, que ele agiu em legítima defesa, o que o juiz vai fazer nesse caso? Vai absolver sumariamente, desde que esta prova já lhe dê plena certeza da inocência do acusado. Essa absolvição sumária, aí é decisão de mérito, sem a menor dúvida, faz coisa julgada material. Tá? Vocês poderiam dizer, mas ela não viola a presunção de inocência, porque para ela não se aplica o indúbio pro réu. O réu é que tem que demonstrar cabalmente que ele é inocente. Não viola porque o indúbio pro réu vale lá no final do processo, como última hipótese. Tentei produzir todas as provas possíveis, estou na dúvida, indúbio pro réu. Aqui é uma extinção antecipada, se quiser usar uma expressão civilista, um julgamento antecipado do mérito. Tá? Por quê? Porque eu não preciso de provas a serem produzidas em audiência, fontes de provas orais. Mas daí, para eu ter o julgamento antecipado, é o réu que tem que provar cabalmente a inocência. E se ele não provou cabalmente, o juiz estiver na dúvida, passa para a instrução. E se no final da instrução estiver na dúvida, aí indúbio pro réu e absolve o acusado porque ele agiu em legítima defesa. Deu para entender? Tudo bem? Ok. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu até liguei o microfone porque eu achei que eu não ia conseguir explicar pelo texto, mas... Não tem problema, mas pode... Olha, por favor, todos, eu coloco aqui no chat que fica mais fácil quando a pergunta... Mas quando quiserem, não me atrapalhem nada, podem abrir o microfone, perguntar, eu até prefiro. Então ótimo. Obrigado, professor. Sobre essa questão do juiz antecipar algum elemento do mérito antes da instrução, ele pode fazer isso para fins de habilitar o acusado a celebrar um ANPP. Por exemplo, ele foi denunciado por um crime doloso com violência. E está nítido que, na verdade, não teve dolo. E se não tiver dolo, ele pode celebrar o ANPP, só que o MP entende que teve dolo. Isso pode acontecer porque, em tese, o juiz não tem competência, né, para celebrar ANPP. Então, Vitor, muito boa a tua pergunta. Recentemente, semana passada, eu dei uma palestra sobre isso, tratei exatamente disso. Você faz estágio, trabalha no DJ, alguma coisa assim? Eu faço estágio em penal. Tá bom, ok. Qual que é a pergunta dele? Isso, João Vitor, tem algo que nós chamamos de excesso de acusação, né? Os americanos falam num overcharging horizontal e vertical, né? Horizontal, quando eu incluo mais de um crime, porque, para quem não está familiarizado, o acordo de não persecução penal, ele é cabível quando o crime tem uma pena mínima inferior a 4 anos e não seja cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. A jurisprudência vem entendendo que se eu tiver, por exemplo, uma lesão corporal, cabe a ANPP? Cabe. 2, cabe. Se eu tiver uma lesão corporal grave, pena é 2 anos, a mínima. Cabe a ANPP? Na lesão corporal, pela pena, caberia, mas não cabe porque o crime é cometido com violência. Ok? Se eu tiver lavagem de dinheiro, a pena mínima é 3 anos, cabe a ANPP? Cabe, porque o crime não é cometido com violência e a pena mínima é inferior a 4. Mas se eu tiver 2 lavagens de dinheiro somadas, a pena mínima dá 6, não cabe ao ANPP. Então, às vezes, eu posso ter um excesso de acusação horizontal, quando eu somo vários crimes para, pelo limite da pena, não caber, ou posso ter um excesso de acusação que nós chamamos vertical. Um único crime, mas eu trago um elemento novo, como disse o João Vitor, por exemplo, uma qualificadora ou alego que o crime foi cometido com uma violência, e aí não vai caber o ANPP. Eu estou numa situação meio limítrofe, por exemplo, entre furto e roubo, e o promotor denuncia por roubo. Sendo denunciado por roubo, não cabe ao ANPP. Se fosse furto, caberia o ANPP. De uma maneira geral, João Vitor, eu diria que isso só vai dar certo lá na sentença, porque a doutrina entende que, nesse momento, o juiz não deve analisar a qualificação jurídica do fato, se é furto ou roubo. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que, se há um excesso de acusação e não houver justa causa para o excesso, para o elemento excedente, o juiz poderia receber a denúncia pelo mínimo.
e daí recebendo a denúncia pelo mínimo, abriria a possibilidade do acordo de não persecução penal. Eu, se fosse juiz nesse caso, eu iria dizer, o fato é típico, as partes são legítimas, não está extinta a punibilidade e há justa causa para a subtração, mas não há justa causa para a violência. Portanto, recebo a denúncia por furto e não por roubo, né? Embora na prática isso não aconteça. De qualquer forma, João Vitor, há uma súmula do STJ, a súmula 337, que trata da suspensão condicional do processo, não do ANPP, mas que o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao ANPP. Esta súmula diz o seguinte, diz que cabe a suspensão condicional do processo quando, na sentença, portanto, ao final do processo, ocorrer a desclassificação ou a procedência parcial, né? A desclassificação, nesse nosso exemplo. O fulano está denunciado por roubo, não caberia ao ANPP ou a suspensão condicional do processo, roubo qualificado, né? E, no final, ele acaba sendo condenado por furto. Cabe daí ao ANPP, se é desclassificado por furto, né? E aí, por essa súmula, se ela for aplicada, vai ter que ser feita a proposta do ANPP ao final do processo. Teria sido um desperdício de atividade processual. O mesmo se eu absolvo de um único crime. Então, eu, particularmente, não vejo motivo para que isso só possa acontecer ao final do processo. Se desde logo faltar justa causa, eu acho que o juiz poderia rejeitar parcialmente a denúncia e, com isso, abrir oportunidade do ANPP. Mas é raro na prática isso acontecer. Acho que eu não me recordo de ter visto, embora acho que é perfeitamente possível do ponto de vista teórico e prático. Não sei se respondi a tua pergunta. Claro, professor, foi perfeito. Obrigado. No caso concreto, quais eram os crimes, João Vitor? Lesão corporal dolosa, perícia automotora técnica não autorizada, não lembro exatamente o nome, mas é do CTB. Tá. E resistência. Aí tem um problema com a própria resistência, que tem o entendimento de que a violência é elemento integrativo do tipo, né? Ele sempre vai ser violento. Mas a discussão realmente era pela lesão corporal. Uhum. Mas eu não sei, eu acho, professor, pelo que você falou, que... porque embora, viu, João Vitor, só completando, te dando um argumento a mais, você acho que vai encontrar julgados nesse sentido. Esta lesão corporal que não possibilita o ANPP, até por um certo fetichismo do nosso legislador com violência ou grave ameaça, então essa violência que não possibilitaria na lesão corporal, ela é a violência intencional, a violência dolosa. No crime culposo, né, essa violência, que não, na verdade não é uma lesão, mas não há essa violência nesse sentido. Então, numa lesão corporal culposa, é possível a ANPP. Sim, exatamente. É o que a gente está tentando emplacar, né? Tá, mas a denúncia já foi recebida, então eu não sei se... eu acho que o correto nesse caso, eu, na resposta à acusação, pediria para que o juiz recebesse com essa desclassificação e daí determinasse que o Ministério Público se manifestasse sobre a possibilidade do ANPP diante da nova classificação. Entendi. Aí teria que ter um pedido de aditamento da denúncia, talvez, será? Se for só rejeitar parte do objeto, não. Então o promotor adita a denúncia. É possível, sim. Ele pode aditar a qualquer momento. Entendi. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, professor. De nada. Tudo bem com relação, então, às condições da ação e essa visão de momento dela? Ok, vamos lá. Rapidamente, a gente tem duas classificações da ação. Uma que é a do que o legislador utiliza, que é essa subjetiva, entre ação penal de iniciativa pública e iniciativa privada, quando ela é pública incondicionada, condicionada, privada, que eu quero deixar para tratar na próxima aula, até porque, na sequência, nós vamos tratar dos institutos relacionados com a ação penal de iniciativa privada. Eu só quero tratar rapidamente, nesses minutos que nos restam, de uma outra classificação, e aqui o cenário seria mais teórico do que prático, mas só para justificar o que eu falei no começo da aula e para que nós não fiquemos com a falsa impressão que quando a gente fala em ação penal, por antonomasia é ação penal condenatória, mas que só existe ação visando tutela condenatória no processo penal. Isto não é verdade. Se eu for levar em conta a espécie de tutela jurisdicional prestada, no processo penal eu tenho tutela jurisdicional de conhecimento, que se divide em condenatória por excelência, mas eu também tenho tutelas declaratórias e tutelas constitutivas.
No processo penal, eu também tenho a execução penal, execução da pena, que é jurisdicionalizada, embora ela tenha um conteúdo administrativo, então eu também tenho uma tutela jurisdicional executiva, e eu também tenho tutela cautelar, prisão preventiva, prisão temporária, sequestro de bens, arrestos de bens. Então, quando a gente fala ação penal, se vocês pegarem o capítulo do Código mesmo, está lá, da ação penal. Entendam, da ação penal condenatória. Mas aquela não é a única espécie de ação penal que existe no Código de Processo Penal. Lembram-se da tutela declaratória? Tutela meramente declaratória é aquela que eu vou me utilizar quando há uma crise de certeza, uma dúvida objetiva sobre um fato juridicamente relevante. Existe ação penal visando uma tutela declaratória no processo penal? Sim. Por exemplo, quando eu impetro um habeas corpus para que o tribunal declare que está extinta a punibilidade. Denúncia contra essa pessoa é recebida, né? Vocês devem estar acompanhando o caso agora, recentemente, é uma decisão do TRF, o problema todo da anistia dos militares, né? E agora os militares que estão sendo denunciados pelos crimes praticados na época da ditadura, e o militar apresenta como resposta o quê? Está extinta a punibilidade, eu fui anistiado. O juiz de primeiro grau, às vezes, recebe a denúncia, ele fala, estou anistiado, entra com habeas corpus para que o tribunal faça o quê? Declare extinta a punibilidade. Tem toda uma discussão, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não reconhece as anistias, não reconhece a anistia brasileira, então se ela vale, se ela não vale, etc. e tal. Mas, quando está extinta a punibilidade, um habeas corpus para declarar extinta a punibilidade, veja que eu não estou criando uma situação jurídica nova. A tutela é meramente declaratória. Por exemplo, a prescrição pela anistia é uma ação penal de conhecimento de natureza declaratória. Tenho ação penal de conhecimento de natureza constitutiva? Tenho. Também é possível que eu interponha um habeas corpus para que haja o reconhecimento de uma nulidade processual. Eu estou, né, extinguindo parte daquele processo a partir do ato nulo. Ou posso promover a revisão criminal. Já estudaram ação rescisória no processo civil? Então, a ação rescisória é uma ação que cabe para desconstituir a coisa julgada. No processo penal, o mecanismo equivalente é a revisão criminal, com a diferença que a revisão criminal no processo penal ela é só pró-réu, para transformar condenações transitadas em julgados injustas em absolvições válidas, mas não há uma revisão criminal pró-societate, a favor da sociedade para transformar uma absolvição injusta numa condenação justa. Quando o réu promove uma revisão criminal, a revisão criminal é uma tutela desconstitutiva. Havia contra ele uma condenação transitada em julgado e essa condenação deixará de existir e depois será substituída por uma absolvição. Então, é uma ação de conhecimento de natureza constitutiva. Só agora eu vi a pergunta, me desculpe, do Youssef, sobre pressupostos processuais, eu já falo. Tá bom? Só acabar isso aqui, aí eu falo. Me lembre depois ao final. Tenho ação de execução no processo penal? Vejam, normalmente não. Normalmente não, porque a execução das penas de multa, das penas privativas de liberdade começam ex officio, transitado em julgado, o juiz manda expedir a guia de recolhimento, portanto, não há uma ação de execução, e nas condenações a penas restritivas de direito, 147 da Lei de Execução Penal prevê que elas podem começar tanto a requerimento do Ministério Público quanto ex officio pelo juiz. Normalmente começa ex officio pelo juiz, então não há ação penal, o que não significa que não haja uma tutela jurisdicional na execução da pena. Na pena de multa, a questão aqui eu diria que ela é quase terminológica. Com a mudança do artigo 51 do Código Penal, que diz que a pena de multa não pode ser convertida em pena privativa de liberdade, as multas passaram a ser executadas como dívidas de valor, nos moldes da execução fiscal, né? E aí é uma discussão quase que de natureza jurídica, se essa execução tem natureza penal ou se essa execução tem natureza civil. Quem achar que ela tem natureza penal vai dizer, existe ação penal de execução, no caso da pena de multa. E hoje me parece que esse raciocínio talvez seria o mais correto, porque até o pacote anticrime prevalecia o entendimento que essa execução era movida nas varas da Fazenda, né, pelos procuradores, porque não era uma execução penal, era dívida de valor cobrada como dívida de multa. O pacote anticrime diz que essa execução deve se dar no juízo penal, na lei das execuções penais.
Portanto, me parece reforçando o caráter dessa ação penal de execução somente na pena de multa. Deu para entender? Por fim, em relação à cautelar, só para justificar, existe tutela cautelar no processo penal, mas ela não é exercida através de uma ação cautelar. Eu não tenho uma petição inicial, uma citação, uma instrução de uma ação cautelar processual penal. Existe tutela cautelar no processo penal, mas elas se dão mediante simples incidentes. Eu não vou dar origem a um processo novo, com um rito próprio, nada disso. O promotor vai oferecer uma denúncia, se ele quiser uma prisão preventiva, ele faz uma cota introdutória dizendo assim: meritíssimo juiz, segue denúncia em separado em 20 folhas impressas somente no anverso. Requeira a prisão preventiva do acusado pelos seguintes fundamentos. Requeiro certidão atualizada de antecedentes, pontos. E o juiz vai proferir uma decisão dizendo, olha, recebo a denúncia porque tem justa causa, tem isso, tem aquilo. Quanto à prisão preventiva, decreta a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos. A tutela cautelar? Sem dúvida que sim. Mas isso é um processo penal cautelar que se inicia através de uma ação penal cautelar, que gera um processo com relação jurídica própria de natureza cautelar? Não. Há uma medida cautelar incidente à ação penal condenatória ou ao inquérito. Tudo bem? Deu para entender? Ok. Com isso, na próxima aula, nós começamos vendo a classificação subjetiva da ação e os institutos a ela ligados. Só queria responder a pergunta do Iosef sobre os pressupostos processuais. Sim, Iosef, no processo penal a gente também tem a noção dos pressupostos processuais, né? Quando nós formos falar em procedimento, eu vou tratar um pouquinho mais deles, mas, grosso modo, eles não divergem muito do processo civil. Eu poderia ter aquela mesma discussão ou distinção entre os pressupostos de existência e pressupostos de validade do processo. Não é sem significação no processo penal analisar pressupostos de existência pela força protetora que a coisa julgada absolutória traz. Então, no processo penal, uma sentença nula, se ela é absolutória, ela transita em julgado e eu não tenho mecanismos para rescindi-la. Aquela pessoa não pode voltar a ser processada uma segunda vez pelo mesmo fato. Mas uma aparente coisa julgada absolutória que se forme num processo inexistente, aí ela não é acobertada pela coisa julgada. Imagine vocês que um juiz inicie ex officio uma ação penal e, ao final, aquele acusado seja absolvido. Nós vamos dizer, não houve pedido válido. Se não houve pedido válido, o processo é inexistente. Se o processo é inexistente, a sentença é inexistente, a coisa julgada absolutória é inexistente. É possível o Ministério Público daí oferecer uma denúncia por aquele fato? Na técnica, eu diria sim. Ah, mas o réu já foi processado. Sim, mas era um processo inexistente. Então, ele não gera o efeito negativo da coisa julgada, que é vedar o bis in idem, né? Então, tem essa distinção. No processo penal, quanto ao juiz, são os mesmos pressupostos, se nós pensarmos em pressupostos de validade, né? O juiz tem que ser imparcial, não pode ser um juiz suspeito, não pode ser um juiz impedido, eu tenho exceção de suspeição, exceção de impedimento. Eu tenho que ter uma denúncia ou uma queixa apta em relação à prisão, e eu não posso ter, entre os pressupostos negativos, né, a ocorrência de coisa julgada ou litispendência. Então, basicamente, a ideia é a mesma. Claro que no processo penal, entre os pressupostos processuais, não tem sentido a gente falar em convenção de arbitragem, a perempção tem um outro sentido, porque a perempção no processo penal, nós vamos ver na próxima aula, é um instituto de extinção da punibilidade apenas das ações penais exclusivamente privadas, tá bom? Mas quando a gente for falar de processo, a gente volta nisso, mas sim, esses são pressupostos de validade. Se tiverem ausentes, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, tá bom? Muito obrigado, boa semana para todos. Então, semana que vem não temos aula. Percebo a tristeza no semblante daqueles que estão com a câmera aberta com a notícia que nós não vamos ter aula, né? Eu já estava preparado para estar lá na praia, assim, em vez de ir para a praia, ficar lá dando aula para vocês no computador. Ia ter uma paisagem bonita no fundo, tudo bem. Ok? Aproveitem o feriado, boa semana para todos, saúde para todos. Tchau, até logo.